Senhor presidente, senhores parlamentares, público presente, membros do governo, especialmente o secretário de Promoção Social, Júnior Choca, bem-vindo de volta à nossa casa. Todos uma boa noite. Eu costumo, às vezes, fazer umas falas mais gerais mesmo, mas não é porque a gente está fugindo do debate, é porque, às vezes, é importante fazer colocações mais conceituais, que são até uma forma da gente vacinar, né? E veja que eu até antecipei algumas coisas na semana anterior e veja mais ou menos o que aconteceu na semana passada, né? E felizmente eu falo com muita gente, inclusive pessoas do governo, que até falaram, olha, não caem em certas provocações, porque as mesmas dificuldades que às vezes você passa lá, nós também passamos. Não pense que é fácil ter uma base aliada, e me contou algumas histórias. E é barbaridade. É barbaridade. O que certas pessoas fazem para apoiar o governo, né? De faca no pescoço para cima. Então, gente, eu já dividi aqui, né, como que eu considero os adversários que eu vou respeitar. Coloquei que tem adversários leais, não leais. Coloquei que na cidade de Vinhedo tem gente séria em vários setores e que tem bandido, né? Tem gente desonesta, tem de tudo, né? E vou continuar fazendo assim, sem perder o meu marco estratégico, que eu quero para a cidade de Vinhedo, e vou separar aquilo que vale a pena e o que não vale a pena. Imagine se eu fosse usar as mesmas armas, por exemplo, de aproveitar a ausência de alguém e desancar, e falar barbaridade. Hoje eu agiria de uma outra forma, né? Aproveitaria a oportunidade para falar o que eu poderia falar, e tem coisa para falar, hein? Mas tem. Tem gente que, olha, eu costumava falar, o Choca deve lembrar, falar, passarinho passarinho com rabo de palha não deve ficar pulando fogueira. Mas tem passarinho que pula fogueira o tempo todo, né? Então, vamos ir acompanhando, vamos ver para onde caminham as coisas, porque às vezes a gente está lidando com situações que não tem jeito. Às vezes você não quer certo embate, mas imagina, eu tinha, por exemplo, numa cidade, tinha um rapaz lá que chamava Adãozinho, ele liderava uma gangue. Eu lembro que a gente trabalhava de dia, trabalhava num restaurante, trabalhava duro e tal. A gente chegava nas quadras de futebol, ele queria acabar com tudo, ele chegava com a gangue dele, detonava tudo. Tinha gente que vendia picolé, ele ia lá e quebrava a caixinha de picolé. Era terrível, né? Mas eu tinha que conviver com o Adãozinho naquele espaço da cidade. Ele era líder de uma gangue. Então, o que eu aprendi? Eu aprendo na faculdade coisas boas e aprendo no dia a dia, desde a infância, de todas as minhas militâncias políticas. O que eu aprendi? Que às vezes é preciso vacinar, né? Não tem jeito. Adãozinhos aparece para todo lado. Então a gente tem que falar o quê? Conversar com a sociedade, demonstrar quem é quem, demonstrar quem são os interesses. Essa coisa de falar em nome de Deus, da família. Tem gente que vai falar em nome de família. Gente que trai o tempo todo, paga aborto para amante, de coisas daí para cima, sabe? É um absurdo. Não lida, às vezes não lida nem bem com o filho. Que família, né? As famílias da cidade estão bem cuidadas. Às vezes a pessoa vai cuidar de uma família, na verdade, para comprar um voto, né? Para dar uma cesta básica, para dar um remédio. Então, falar em Deus, Fantástico mostrou esses dias aí. Chegou um traficante com uma metranca e obrigou uma senhora idosa, todo mundo deve ter visto, a quebrar tudo que ela tinha lá. Por quê? Porque ela era uma religião afrodescendente. Então, gente, sinceramente, eu respeito todo mundo, líderes religiosos, procuro muito evitar, tenho a minha religiosidade, procuro muito evitar mesmo misturar política e religião. Porque na história da humanidade só deu desgraça, deu cruzadas, deu só nhaca, né? Falar em nome de Deus e atuar em nome de Deus na política e com violência só deu coisa errada. Então, eu evito, né? Tenho a minha espiritualidade, tenho a minha religiosidade, mas eu tenho duvidado demais daqueles que ficam o tempo todo. Salve a família, Deus não sei o quê, o tempo todo. Precisa o tempo todo? É só agir, então, em nome das coisas boas. Façam boas ações, né? Não fica o tempo todo tentando prejudicar pessoas. O que me dá alegria é construir boas coisas para o povo de Vinhedo. Faço os embates, diferente de alguns. Eu acho a política uma coisa saudável, boa. Sou apaixonado pela política e acho um espaço onde a gente deve valorizar e atuar. Então, fica aqui minhas palavras. Realmente tem aí bastante tempo para frente e a gente pode
em caso a caso, verificar aquilo que vale a pena a gente comentar, mas realmente cenas lamentáveis na Câmara de Vinhedo. Bom, eu quero que, só em forma de informes mesmo, comentar algumas coisas, mas eu quero falar sobre um requerimento da Sanebave, sobre radares, especialmente sobre estatutário. Recebi hoje ligações, mensagens de pais de jovens do SESI, vi imagens lá que o SESI está caindo, o teto, etc. O SESI não é um órgão municipal, embora trabalhe com o Sistema S, então recebeu dinheiro público. Tentei falar, na verdade não consegui falar com o diretor, falei com uma outra pessoa. Amanhã eu vou tentar falar lá, só dando uma resposta para aquelas várias pessoas que nos procuraram. Tive há pouco com o vereador Edson PC na Secretaria de Transportes, porque a gente recebeu a informação que o contrato das câmeras de monitoramento havia vencido e as câmeras tinham parado de funcionar. A primeira parte é real, realmente o contrato venceu e não está sendo feita a manutenção, mas até onde a gente pôde ver lá com o secretário de Transporte, elas ainda estão funcionando. Sobre os ônibus eu vou pegar mais detalhes, porque parece que realmente o governo recuou da política de retirar o ônibus das crianças. Fica aí a questão dos jovens que usam para o ensino técnico, né? E para o ensino universitário, que a gente espera também que o encaminhamento seja nesse sentido, né? O povo de Vinhedo merece, isso é uma conquista de décadas, de altos impostos que nós pagamos, e a gente espera, portanto, que isso seja corrigido. Vou aqui só fazer uma resposta, não é em tom de provocação, de rebater nada, é só para esclarecer, porque outras pessoas me perguntaram. A questão do mamógrafo que foi tratado pela CPI da Saúde, vou repetir. O mamógrafo foi comprado num governo de 2007 para 2008. Só que o governo que entrou, né, deveria ter feito algo, ou teria que ter denunciado. Né? É isso que eu falei, e é só isso que eu queria recolocar, porque esse tema voltou. Então, 2009, 2010, 2011, até o mamógrafo não servia mais para nada. Né? Ele virou sucata. Então, nesse sentido que a gente colocou. Bom, sobre a questão do requerimento da Sanebave, muito rapidamente, eu tinha ficado de falar, vou até complementar alguma coisa que o vereador Edu antecipou. Perguntei várias questões, só aquilo que parece ainda que não está muito adequado. A gente sabe que lá na Sanebave tem um pessoal que fica muito bravo quando a gente pergunta, quando faz requerimento, mas a Sanebave é uma empresa pública, né, uma autarquia. A gente até vi que a Sanebave está fazendo várias licitações, né, contratando várias assessorias, deve estar sobrando bastante dinheiro na Sanebave, e estão fazendo um novo site, né? Que bom, não serve aquele site, espero que façam um bom site e cumpra aquilo que a gente tem pedido aqui, de colocar lá com detalhes, coisas que não vieram aqui no requerimento. Vou dar algum exemplo. Por exemplo, as licenças das estações, né, das ETs, das ETAs, etc. Eu vou insistir aqui, há problemas em licença. Né? A ET Santa Cândida, por exemplo, está com a licença vencida. Perguntei também sobre a relação, né, não vou ficar entrando em detalhes técnicos aqui, mas o uso do hipoclorito, né, de como que isso faz as reações surgirem o THM, né, que é o trialometano, THM. E foi falado que usa na ETA 2. Só que não mandaram os relatórios de análises laboratoriais. Isso é importante, porque para a gente ver como que está a qualidade da água, o que está acontecendo. Vou insistir, né, vou até pedir para o senhor presidente, depois vou fazer provavelmente formalmente, vou pedir ajuda para o jurídico também. Não veio novamente um pedido nosso, vou pedir ajuda para o nosso jurídico. Perguntei se vai ter extração de tratamento de lodo na ETA 3. E foi dito que não. O que nos parece bastante esquisito, porque vai mandar o tratamento de resíduo industrial, né, para a ET Capivari, que não foi feita para isso. A ET Capivari foi feita para tratar o esgotamento, resíduos domésticos. Né? Então, nos parece uma coisa esquisita, que vai ter que ser melhor avaliado. Concordo essa questão também de não ter água para a ETA 3, né, que foi uma das várias promessas do governo de fazer as represas que não foram feitas. É isso, né? Essas são as principais questões. Tem a questão da responsabilidade técnica, mandaram alguns nomes, mas são 8 unidades de ET, ETA, falta responsáveis técnicos. Então é isso. Uma segunda questão que eu quero colocar e deixar muito clara aqui a minha posição, se sobrar eu vou falar a terceira, é sobre a mudança de regime dos servidores públicos. Minha posição é muito clara nesse sentido. O que entrou na Câmara, gente,
é um cheque em branco. Se passar da forma como o prefeito enviou para a Câmara, é um cheque em branco. E eu já vou aqui, para não dar tempo de eu esquecer, vou votar contra, mas não tem dúvida nenhuma. Se ficar assim, né, e eu tenho dificuldade de ver como que a gente poderia chegar numa coisa melhor, porque, na verdade, não é emenda. A gente teria que fazer, vereadora Ana, um substitutivo. Um outro projeto. Nós temos que fazer um estatuto, convido até sindicatos, servidores, para a gente fazer um outro projeto e nós vamos apresentar um substitutivo. Aí sim a coisa faz sentido. Porque do jeito que está, gente, o prefeito pegou um monte de papel lá. O que é aquilo? Ah, está aqui o nosso estatuto, já está pronto, que tem várias leis complementares. Não é assim, prefeito. Nós temos que fazer um novo estatuto, são novos regramentos, é uma outra lógica, não tem fundo de garantia, tem que garantir questões importantes, elas não estão nas leis complementares. As leis complementares foram feitas à luz do regime seletista. Então, olha, do jeito que está, mas não tenha dúvida, é um cheque em branco para o prefeito fazer o que bem entender no passo seguinte, e mais, para fazer um fundo previdenciário que é temerário. Veja o que aconteceu no município de Americana, que estava quebrado. Os políticos de Americana usaram o fundo de previdência dos servidores para cobrir rombo. Nós não vamos admitir que o governo de Vinhedo repita o que aconteceu em Americana na nossa cidade. Primeiro que nós não somos Americana com todo respeito à Americana, mas nós temos uma estrutura consolidada aqui que nós não permitiremos que essa lógica avance aqui na nossa cidade. Sem consulta. O que foi feito lá no Ceprovi foram palestras para uma parte dos servidores. É inadmissível ser votado nessa casa sem um amplo debate. Então, de novo, eu só vou votar um substitutivo que seja outro projeto. Ou que o prefeito mande após um debate, ou que a gente aqui numa tarefa árdua, que precisa ver também se a gente vai ter relação de forças, né? Porque às vezes a gente faz o esforço, vai lá, puf. Né? É tudo votado contra, então fica difícil. Então vamos sentir o que vai acontecer. E uma outra questão, concordo com a vereadora Ana, eu vi em grupos aí que colocaram que vai ser facultativo, que não sei o quê. Gente, que facultativo? É o regime único dos servidores. Não tem nada de facultativo. É para todo mundo. Até porque você não está em sentido. Aí eu concordo com o governo. Ou você faz uma mudança ou não faz uma mudança. Ó, gente, nós estamos fazendo uma mudança, mas quem quiser adere. Gente, tire isso da cabeça, isso não existe. É o regime único de previdência do município de Vinhedo. É para englobar todos os servidores, inclusive a Câmara, concordo, a autarquia municipal, educação, todos. Né? Então está muito claro lá. Institui um regime único. Né? Não um regime facultativo. Então, essa é a minha contribuição aqui. E eu quero agora, finalmente, já deixei clara aqui a minha posição sobre a questão do estatutário, falar sobre o problema dos radares, porque toda hora alguém pergunta, eu quero esclarecer essa questão, depois eu vou até deixar um link, vou editar o vídeo e deixar para as pessoas consultarem. Recursos de multas. As pessoas podem e devem fazer, e se for indeferido aqui no município de Vinhedo, pode recorrer às instâncias superiores, lá na Secretaria de Transportes mesmo. Né? Isso depois sobe para outras instâncias. E diversos casos as pessoas ganham. Por que eu estou dizendo isso? Porque está aumentando o número de multas dadas de uma forma arbitrária. Uma cidadã colocou na internet hoje, muitos devem ter visto, que na Estrada da Boiada uma pessoa foi multada com um veículo 1000 às 11h30 da manhã, na hora do almoço, a 173 km por hora. Veja, isso é uma brincadeira. Isso não existe. Eu fico imaginando um mob, 11h30, passando ali, perto da padaria, ali, daquele fluxo do Vista Alegre e tal. Isso é um absurdo, né? Então há um problema aí. E mais, eu quero aqui deixar muito claro, porque está no meu blog, vou deixar lá e tal, as multas aplicadas na Avenida Telau Serafim, as multas aplicadas na Estrada da Boiada, nesse momento, são todas irregulares. O vereador está falando uma coisa muito contundente, muito grave. Mas antes de fazer isso, como sempre, eu fiz diversas consultas. O município de Vinhedo tem duas formas de regulamentar multas naquele lugar. Possibilidade 1, fazer com que o Estado de São Paulo passe essas rodovias para a gente. Elas passam a ser de Vinhedo. Possibilidade 2, o DR colocar radares deles. Até onde eu saiba, não temos nem a possibilidade 1, nem a possibilidade 2. Portanto, na minha opinião, respondendo aquelas várias pessoas que perguntam,
As multas aplicadas nessas duas rodovias são irregulares e devem ser recorridas até que o município de Vinhedo corrija a situação. Obrigado a todos e boa